E aí saiu uma pessoa da cozinha lá de trás, veio, e ele agarrou no meu peito e ele fez assim, e aí ele gritou, o viado tá de sutiã. Aí, realmente, eu tinha duas opções ali, Paula. Ou eu chorava, enfiar uma faca, gritava e fazia o inferno. Mas aí eu ia ter que aturar o inferno também. Uma facada. Ou levar na brincadeira. Você já se sentia diferentinha? Paula, eu sempre fui uma criança muito artística. E é isso que eu falo sempre. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil e foi essa imaginação que me salvou de muitas coisas. Desde a escola eu não me sentia inclusa nos espaços, nos ciclos sociais, eu sempre me senti muito sozinha. Mas, em contraponto a isso, eu tinha uma relação muito boa com as minhas primas. Então, era na casa delas que eu brincava. Podia brincar de boneca porque minha tia deixava. Podia curtir, porque assim... Lá, minha tia via que eu era diferente, mas ela não me julgava. Diferente do meu pai, porque meu pai era motorista de ônibus, né? Bem... e ele também tinha um problema com álcool, e aí isso pesava o rolê. Mas desde criança eu sempre fui muito artística. Sempre falava pra minha mãe, me leva no Raul Gil, que eu quero cantar no Raul Gil. Eu falava pra minha mãe, me leva no Raul Gil, por favor, me leva no Raul Gil. Você cantava? Eu gostava de cantar ópera, desde criança. Olha só, uma criança bem desenvolvida, tá, pessoal? Tá. Mas por conta da pressão do mundo, né? O mundo não está preparado para crianças como nós, né? Principalmente sendo uma criança trans, sem nenhum tipo de informação naquela época, né? Eu sempre soube que eu era menina. Eu lembro até hoje que teve um quadro no Ratinho. O Ratinho tinha um quadro muito louco, que era Anomalia, sei lá das quantas, que passava à noite. E minha família assistia muito Ratinho. E aí, uma dessas anomalias, entre muitas aspas, que foi nesse quadro, foi a Roberta Close. Nossa, que forte. E aí, quando Anomalia e foi... Isso é na minha memória, eu não lembro se era exatamente isso, mas eu lembro que era um quadro que trazia coisas diferentes. Mas eu tenho a leve impressão, se eu não tenho nenhum devaneio, que era alguma coisa sobre anomalias. E aí eu lembro que a Roberta Close foi. E aí, sobre aquela coisa toda escrachada de ele, ela, não sei o que, bababá. Ela operou. Ela era homem e virou mulher. Bem naquela época, anos, sei lá, 2000 e tantos. Acho que foi 99. 90, 2000. E aí, quando eu vi a Roberta Close, e tava todo mundo na sala, mas eu não podia esboçar nenhum sentimento. Porque, assim, eu tinha medo. Mas era a primeira vez que eu vi que era possível ser mulher. Eu podia crescer e virar mulher. E quando eu vi a Roberta Close, eu me gelei todinha. Eu queria gritar de alegria. Mas eu reprimi esse sentimento e fiquei quietinha. Mas eu olhei e vi que era possível. Anos depois, no BBB, eu vi a Ariadna Arantes. E eu falei, caraca, ela é linda, é possível de novo. Então, as duas referências que eu tenho, assim, de transexualidade que eu vi, falei, eu quero chegar lá, foi a Roberta e a Ariadna. Você conheceu a Ariadna? A Ariadna me levou num médico lá em 2018, tinha feito uma malhação, ela estava no Rio, ela vem cá, me abraçou, me deu uma GoPro, me levou no cirurgião dela. Foi a primeira vez que eu tive contato com aquela realidade, eu vi que era possível. E aí foi ali que muita coisa mudou pra mim, sabe? Então a Ariadna, um beijo, Ariadna, admiro o seu trabalho demais. Já sentou aqui, maravilhosa. Eu tenho muito carinho por ela, muito carinho pela história dela. A gente sabe que uma realidade é verdade, gente, porque assim, por mais que a gente marque o sininho, por mais que a gente faça tudo, o Instagram não entrega nossas coisas uma pra outra e é muito difícil. Mas o máximo que eu tento fazer, eu tô lá acompanhando ela falando sobre o axé dela, ela falando sobre os trabalhos de artístico que ela faz de maquiagem. Ela viaja muito. Exatamente. Eu já falei pra ela, eu queria ser ela nesse momento. Ela é maravilhosa. Viaja muito, mas ela tem esse espírito, é porque isso é muito de cada um, assim. Eu tô desenvolvendo essa questão da viagem agora também, mas porque eu sou muito família, eu sou muito taurina, eu sou muito enraizada. E aí, eu tô começando a desenvolver esse lado, assim, de viagem agora também. Então a Ariadna tem isso, de viajar, ela tem um espírito que vai, sabe? Entendi. Desculpa, eu recebi uma mensagem do Vini aqui, ó. Helene, Copacabana, Arpoador, Ipanema, isso, Leblon. Arpoador. E Leblon, aqui eu tô tentando lembrar, é Leblon. Então, o Arpoador é que tem no meio. Que tem a estátua. Não, tem a estátua no Arpoador também. Mas o que eu tava tentando lembrar era Leblon. Entendi. Não era... Não, Barra é bem... depois tem Túnel, Túnel Enorme, Barra da Tijuca. Exatamente. Rebouças, que eu moro perto de Rebouças, na Tijuca. E aí, Ariadna, você te levou pro cirurgião, mas é cirurgião já de resignação, não? Era, na época, eu não sei se posso falar isso, mas ela tava pensando em... Ela ia fazer alguma coisa com o cirurgião, ela falou, tô indo lá, que aí, vambora, vem comigo, vambora. Se joga, aí eu fui lá, conheci, vi a técnica dele e tudo mais.
Mas, cara, desde que eu vi a Ariadna, quando ela falou do Camol a primeira vez, eu comecei a pesquisar, eu falei, eu vou fazer essa cirurgia com o Camol. Já estava internalizado. Eu tenho muita questão do segredo, Paula. Eu pratico muito a lei da atração. Então, quando eu boto na minha cabeça uma coisa, eu já moldo exatamente como vai acontecer. Por isso que eu nunca tive pressa. Eu também não tinha disforia, como muitas meninas têm, né? Eu nunca tive disforia. Mas eu também não usava o falecido, não. Comecei a usar, tipo... Não, nem vamos chegar nessa agora. Depois a gente entra nessa. Vamos voltar pra criança. Eu quero lá na criança, família. Sua família, tirando seu pai, que tinha esse resquício... Mas ele falava alguma coisa? Agredia, não? Ele me perseguiu um tempo, assim. Como que é um pai perseguindo? É porque meu pai se transformava quando ele bebia. Quando ele não bebia, ele era o pai mais maravilhoso do mundo, como ele é hoje ainda. Mas quando ele bebia, era quase uma questão espiritual, sabe? Eu encaro muito como espiritual, porque desde criança eu tinha sonhos, né? Enfim, sonhos espirituais. E por isso que eu nunca tive ódio dele, porque eu sabia que não era ele ali. Sabe? Mas hoje, depois que eu transicionei, meu pai foi o primeiro a me chamar de filha. Meu pai foi o primeiro a me respeitar. O meu pai hoje, Paulo, ele me liga quase todo dia pra perguntar se eu tô bem, pra perguntar se eu preciso de alguma coisa, pra tudo, sabe? Então, meus pais são os alicerces da minha vida, assim. E aí tá. E aí essa criança começa a crescer. Eu sempre quis fazer teatro. Quer dizer, no subúrbio não chega informação. A gente sabe, quem é do subúrbio sabe que não chega. A gente não sabe que dá pra fazer teatro, não sabe que dá pra fazer música. Então, por mais que eu tivesse essa vontade, a minha realidade não me permitia. Então, eu fui aquela criança que... Eu sofria muito bullying na escola por ser uma criança muito feminina também. Então, eu tinha que mudar muito meu comportamento. Por mais de ser uma criança muito inteligente, em contrapartida, eu também tinha essa dificuldade ali de me socializar por conta de ser quem eu sou. Então, o banheiro foi minha válvula de escape muitas vezes. Então, toda entrevista, se você pegar uma entrevista minha, eu sempre falo que o banheiro foi minha válvula de escape. No banheiro eu era a Gabriela, sem saber que eu era a Gabriela. Era lá que eu dançava, era lá que eu chorava, era lá que eu ajoelhava e perguntava, Deus, por que você me fez diferente? Deus, por que eu gosto disso? Por que eu gosto daquilo? Ao mesmo tempo que eu sofria muito ali no banheiro, eu também cantava, botava a toalha na cabeça. Eu sempre tive um corpo muito feminino, então isso também mexia com a minha cabeça, porque eu me olhava no espelho, eu tinha um corpo mais feminino que minhas irmãs, por exemplo. Eu falava, mas eu sou menina, o que está acontecendo, sabe? E a internet também me ajudou muito. Eu fui gamer durante boa parte da minha juventude, adolescência e juventude. Então, na internet eu tinha meus fakes, onde eu conversava com os meninos, eu jogava, e aí eu botava peruca e entrava em chat de vídeo, enfim. Mas eu sempre fui uma criança muito alegre, assim, muito esperançosa. Você falou das suas irmãs, você não citou muito sobre a sua mãe. Foi tudo bem com a sua mãe? Minha mãe, maravilhosa. Minha mãe sempre me protegeu muito. Só que, durante o meu processo de transição, porque assim, gente, isso é uma coisa minha, tá, Paula? Tem gente que fala diferente, mas eu não defendo muito essa questão de estava no armário, sair do armário. Eu nunca estive em armário nenhum. Desde o momento que eu comecei a ter informação, eu não saí de armário. Eu fui desenvolvendo, eu fui entendendo a minha identidade, fui mostrando para o mundo. Então, eu não gosto dessa... eu estava no armário. Eu nunca estive presa em armário nenhum. E também, eu nunca precisei... Eu também odiava esse negócio de... você vai ter que sentar com seus pais para falar, né? Já sentou com seu pai, já falou? Gente, é o que a gente fala, exatamente. Ninguém senta para falar, eu sou isso ou aquilo. Então, eu saí de casa, Paula, com 19, 20 anos, para tentar o sonho da artes cênicas. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, trabalhei no Outback 3 anos e meio, carregando bandeja de 10 quilos com comida, para sustentar essa realidade. Mas eu nunca precisei sentar com meus pais para falar nada. Então, eu fui transicionando. E aí minha mãe teve um negócio ali. E aí eu não entendia porque estava acontecendo isso, porque eu achava que ela fosse a primeira a me apoiar. E não foi ela, foi meu pai. Meu pai me abraçou. E normalmente é sempre a mãe primeiro. Exatamente, eu tive essa virada de chave. Você tem um porquê, você acha? Até que eu peguei uma conversa dela com minha tia no Facebook, e ela falando, olha, Patrícia, eu tenho medo do que o mundo pode fazer com ele. Então eu prefiro que ele não faça isso do que ele fazer e morrer e acontecer alguma coisa. Foi proteção no final das contas. E aí quando eu li isso, eu conversei com ela, falei, mãe, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje, a sua filha, ela tá completa. Eu não tinha transicionado e tudo, mas estava no processo. Mas eu falei, mãe, se eu morrer hoje, eu vou morrer completa porque eu vivi a possibilidade de ser quem eu sou. Em contrapartida, se eu não fizer isso, eu vou ser uma pessoa infeliz. A gente sabe que muitas pessoas trans são... Eu não sei se pode falar essa palavra. Pode, desviver. Desviver. É porque existe a pessoa que comete, mas a pessoa... No caso específico de pessoas trans, essas pessoas, elas são
desvividas. São. Pela sociedade. Uhum. Porque a pressão de ser uma pessoa trans hoje é muito difícil, gente. É muito difícil. Independente de passabilidade de qualquer coisa, é muito difícil uma pessoa trans. Por quê? A gente tem que lidar com uma pessoa trans, preta, PCD, nananã. Quanto maior você vai acumulando minorias no seu corpo, mais difícil é. Então, assim, pra nós é muito difícil. Você quer dizer, assim, que, por exemplo, a pessoa suicida. Quando ela se suicida, na verdade, ela é suicidada. Ela é suicidada porque ela chegou nessa situação. Exatamente, porque a sociedade impôs isso pra ela. Sim, é muito difícil. Razão. Então, assim, eu não acho quando... Ai, fulano se suicidou. Não, fulano foi suicidado. Porque se você pegar na história dessa pessoa... Ela estava lutando, ela estava tentando ser quem ela era. E as pessoas ceifando. Então, assim, eu nem digo que a pessoa desistiu ou se entregou ao jogo. Ela foi levada a isso. E é muito triste. É muito triste saber que as pessoas estão cometendo crimes como esse. Porque isso é um crime. Claro. E eu aprendi isso, inclusive, na psicologia, que eu estou estudando psicologia também. E, se eu não me engano, é Platão que fala sobre isso. Eu não lembro agora exatamente, mas, se eu não me engano, tem esse termo já na psicologia. Então, é muito triste, assim. E aí... Minha mãe viveu isso, aí a partir dessa conversa que eu tive com ela, ela mudou. Teve uma demora de tempo de quando você começa a sua transição e sua mãe começa a ter faíscas? Tem, porque o que acontece? Eu saio de casa e eu começo a trabalhar no Outback e fazer artes cênicas na Cal, que é uma das minhas faculdades mais renomadas do Rio de Janeiro, particular, mas eu fiz pelo FIES. Então eu não tinha tempo para ir em casa. Eu já morava no Rio. Então essa transição minha foi praticamente sozinha, porque eu entrava no Outback 3 da tarde, saía do Outback 3 da manhã, entrava na faculdade 7 da manhã, saía da faculdade 3 da tarde. Essa foi minha rotina durante 3 anos. Trabalhando, carregando bandeja, atendendo mesa, faculdade. Teve um período da minha faculdade em que eu estava dormindo na sala, assim, em pé, dormindo. E aí eu tinha que racionar dinheiro, enfim... Coisas de vida de solteira ainda. Complexo. Mas você já estava em processo de transição, então, quando você trabalhava no Outback? No Outback, porque e o pessoal de boa? Não, passei muitas coisas difíceis. Porque daí você passa com a cliente, com trabalho... com staff, com tudo, assim. Porque quando eu decidi falar e ainda assim... aguentou 3 anos. 3 anos, porque eu não tinha opção. E eu ainda tenho, até dou graças a Deus, porque eu transicionei dentro desse trabalho, porque, querendo ou não, eles não podiam me mandar embora, porque eu podia... Estava todo mundo com muito medo naquela época. Já tinha uma legislação que meio que ajudava. Não tinha, mas tinha internet já, e tinha pessoas já processando, pessoas já fazendo. Então, eles meio que não fizeram nada e foram me apoiando na medida do possível. Mas dos outros funcionários, eu lembro até hoje essa cena, muito, muito difícil, assim. Porque... Eu sou também uma pessoa, Paula, que eu sou muito alegre. Então, eu tento contrapor todo esse ódio com humor, sabe? Eu tento levar... Assim como a gente sempre faz, nosso jogo de cintura. Sim. Eu lembro que eu cheguei para trabalhar um dia, foi a primeira vez que eu usei sutiã. E aí eu botei o sutiã, não tinha peito ainda, botei o sutiã. E aí eu abri 2 botões, assim, do meu uniforme. E eu tava me sentindo tão bem. Aí eu saí do banheiro. E aí eu fui bater meu ponto na cozinha. E aí saiu uma pessoa da cozinha lá de trás, veio. E ele agarrou no meu peito e ele fez assim... E aí ele gritou, o viado tá de sutiã. Aí, realmente, eu tinha 2 opções ali, Paula. Ou eu chorava, uma faca gritava e fazia o inferno. Mas aí eu ia ter que aturar o inferno também. Uma facada, não? Aquela. Ou levar na brincadeira. E doeu muito. Eu engoli o choro, mas eu entrei na brincadeira. Pra não sofrer consequências piores. Amiga. Porque quem trabalha em restaurante sabe que quem manda é o pessoal da cozinha, né? E aí, se eu ver o meu prato ia atrasar, ia prato errado, ponto errado, e tudo isso culmina em mim, porque aí o cliente não paga meu serviço, aí o cliente reclama, aí o gerente vai na mesa, aí... Então, eu tive esse jogo de cintura. Mas, em contrapartida, eu tive momentos incríveis no Outback também. De outros companheiros, Vândila, Luana, né? Camila, que me potencializavam demais também. E é importante